Bem-vindo ao Além dos Voos, meu nome é Luísa, essa é Tereza. Antes de começar o vídeo, já peço para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com quem você achar que irá gostar e comente, que ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Esse vídeo, ele vai ser tirando dúvidas do vídeo anterior. Então, boa tarde. Boa tarde a todos. Fazia tempo que a gente não fazia um vídeo, né, de tirando dúvidas. E a primeira é o pedido perguntando do que a recitação simboliza. O simbolismo é extremamente variante dentro do fato em si que ocorreu, né? Para a igreja como um todo, sim, como todos nós, mas de uma maneira diferenciada. Ele é o Filho de Deus, né? Para outras religiões também ligadas ao catolicismo, ele é aquela pessoa que vem, vamos dizer assim, ressuscitar os mortos. Né? Dentro do que nós acreditamos, dentro do espiritismo, da espiritualidade, é um ser que não é que ascendeu, né? Porque ele volta à vida com o mesmo corpo. E sim, é mostrado em qualquer religião o dado, e sim, também dentro da hierarquia, ele como regente terra. É algo que a gente sempre afirma, né? A hierarquia. Então, a ressurreição, para nós, sem divisas isso, tá? E que venham perguntas ou não em relação a esse modo esse modo não, essas lembranças, né, que trazemos. Tanto que no vídeo passado, Luísa perguntou, ele não fez isso pelo poder, né? E óbvio que não foi pelo poder. Porque o amor em si é imperativo. Ou seja, a luz expande e ao mesmo tempo o amor dá coesão. Né? E depois dele houveram outros seres, homens e mulheres, que ascenderam, né? Se eu tenho um corpo e eu volto à vida nesse corpo, existe novamente um objetivo em relação a isso, e esse objetivo não é o poder. É tanto que ele fala, né, do amor do ser humano para com o pai, ou pais, né? Eu estou falando da fonte, né? Como um todo. E dessa, ou seja, há mais de 2000 anos, amai-vos uns aos outros. Em todo o trajeto
em toda a trajetória dele, nos 3 anos de pregação, a palavra amor prevalece. Então, voltando, a ressurreição em si, para nós, que eu digo nós, não tem a ver com quando não tem. Alguns sentem, vamos dizer assim. Há uma objetividade em relação ao estar em corpo. E é quando ele fala do corpo vivo que cada um de nós temos. Mas temos esse véu tridimensional que dá essa separatividade. Então, pessoalmente, não é pelo poder, claro que não. É essa força de coesão em si do amor, né, que se manifesta e faz com que ele retorne em corpo. E a permanência do em corpo existe um objetivo. Além da própria demonstração do que é a coesão do mundo. A outra pergunta é, a igreja limitou também muito as mulheres, né? Acho que a pessoa quis dizer o feminino. Né? As religiões, né, de forma geral, elas, assim, a católica, dentro de ser uma das mais antigas, né, cheia de dogmas, né? Como nós falamos a semana passada, o feminino é retirado do Novo Testamento. Né? Há sempre uma predominância, não só do Antigo Testamento, mas da igreja como um todo, pelo masculino. E, de novo, sem maiores e melhores, houveram símbolos à hierarquia. Falando aqui, houveram símbolos, né, masculinos e femininos. Ele, dentro do que é hierarquia, né, é o regente terra. É quem dá um grande acolhimento, né, acolhimento do amor fraterno, né, e essa coesão, ou seja, esse nosso pulsar de coração que nos dá essa reunião. Reunimos facetas, pedaços de nós mesmos, alcançamos o coração e damos a mão, energeticamente, claro, né? E às vezes não energeticamente. Mas o abafar do feminino é de uma forma eu não tenho outra palavra, não sei dizer, discriminação, né?
dentro do que é a igreja. Já foi tão falado de porque as freiras, né, não podiam exercer também a função de celebrar uma missa. Agora, isso não é só a igreja católica, né? Há uma parte do hinduísmo também. Há uma parte do judaísmo também. E também aí no judaísmo também é bastante forte essa divisão do masculino e feminino, né? Então a mulher gera uma criança e ao mesmo tempo em que ela está menstruada, ela está impura de tocar em alimentos, impura para uma série de fatos, ao qual todo o processo que o feminino passa é da natureza em terra feminina. Mas sempre foi colocado de uma forma. Então há uma discriminação. A gente fala hoje, e é um fato horrível, né? O feminicídio. Vem da onde? Se a gente olhar um pouco para trás, ou muito para trás, vem de séculos, onde uma mulher poderia se trair o marido, ou o marido achou que, né, ser apedrejada. Houve um documentário há poucos anos atrás. Agora estou esquecida em que país foi. O motivo das mulheres estarem presas, encarceradas, porque engravidou antes, porque não queria casar. Então, esse masculino exacerbado, aonde não há nenhum respeito ou igualdade, se chega dentro do que são os extremos, a esse volume que hoje vemos, não só no Brasil, como fora do Brasil. E o que leva a isso? Essa divisão do que deveria ser união, e sim o masculino maior, privilegiado, e um feminino abafado, tendo que casar com quem o pai escolha. Ai, são tantos exemplos no mundo inteiro. Estamos em 2024 e vemos essas verdadeiras aberrações, né? Na África, o que ainda é feito, né, com o feminino, para não sentir um prazer, são mutiladas. Então, esse maciço, não maciço dentro de uma unânime, né? Esse poder que o masculino exerceu e exerce, além de abafar
o feminino como um todo, além de abafar, retira, ou seja, empurra mais adentro a própria individualidade, retirando a liberdade de expressão, né? A liberdade de discordar, a liberdade como um todo. Não estou falando de libertinagem, e sim de liberdade. E, em parte, também, dentro desse processo cultural, o feminino se permitiu, né? Não porque eu tenho que obedecer a um dogma, ou seja o que for, mas culturalmente foi assim que foi se ensinado, assim se foi ensinado e arraigado ficou. Ou seja, é uma crosta imensa. E graças vivemos num país que há essa, pelo menos a liberdade de expressão, né? Cada um expressa a sua individualidade, porque a individualidade faz parte do que é a tua essência. É ser maiores e melhores. Masculino e feminino somos todos filhos da Terra. Então esse se desnudar, né, de si para consigo, de um feminino gerado por essa cultura ou influência ou pelos dogmas, refletir autoridades impostas e qual e como fica um feminino que se submete. Vale refletir. É mais do que válido, né? E a gente está dentro desse 880, o estreito que se estreita. Sintamos. E aí, dona Lu? A última dúvida é: no trecho você fala no vídeo, não é só a pureza do amor, mas a intensidade. E aí pediram para você falar mais sobre isso. Não é só a pureza do amor. Obviamente que o amor dele sempre foi puro. E tão puro se dá essa coesão. Eu não estou dizendo a pureza que é imposta como como eu falo, uma sublimação de algo. E daí eu uso a frase, a palavra intensidade, né? Então é um ser que veio em plena luz para cumprir o que cumpriu, dentro do que é uma alta dimensão daquela época, onde existiam também os campos das possibilidades, tá? Ao invés, dentro da escolha final dos seres ali, de Barrabás, ou ele,
em termos de libertação, é nada mais. E dentro de estudos, há até os que digam que aquele momento ali dentro aquela praça aberta, né? Só deixaram entrar quem iria votar do próprio no Barrabás, que depois se converte ao cristianismo. Então, hipóteses, mas o fato ocorreu. E dentro do ocorrido, aí sim, claro, dentro da coesão do amor desse ser, se dá essa manifestação no próprio físico dele, dentro da intensidade de amor sentido. Então, novamente, se dá através da intensidade e de tão forte a pureza, o termo não seria nem forte, né? Do amor, se dá a manifestação em si mesmo. Né? Isso, tirando o que é colocado como sublimação. Esse ser teria a necessidade de sublimar o quê? Estava acompanhado das apóstolas, né? Que deveriam aparecer, mas novamente abafado o feminino. Como se isso fosse surgir alguma indagação. Então, esses aparatos que são feitos, e volta a frase, nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Para que tanto recorte? Dogmas para se colocar véus. Em qualquer religiosidade. Dentro de um imposto, estou te impondo tal pensamento, ou tal emoção, ou seja o nome que der. Eu estou pegando bem na área do que é o campo pessoal, entrando, eu não estou falando de educação. Educação não existe, sim. O certo e o errado, né? Você está pegando um talher, o teu pai ou tua mãe vai te ensinar como se alimentar. Não é disso que eu estou falando. Essa imposição que dá esse recorte ao longo da história da humanidade. Então, o sentido do intenso, ele é pessoal, né? Consciente em relação ao amor que sente e que se manifesta. E temos aí nosso amado regente. Se houver alguma dúvida a mais, é só falar, e mesmo que seja, né, a não
como contigo, e por aí se vai, faz parte. Essa divergência, né, respeitosa, faz bem. Por falar nisso, eu gostaria de falar com vocês que no próximo domingo nós vamos ter uma entrevista, bate-papo com o Dr. Zé Carlos, homeopata, um dos fundadores da Curarte, né? Tratamento biofal. Estejam de antemão convidados. Vale a pena ouvir a fala dele. Então, reforçando o que a Teresa falou, domingo que vem tem entrevista com o Dr. José Carlos. Estão todos convidados a vir assistir. E é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Boa tarde. Namastê. E que os corações pulsem